Bom, salve. Vamos dar uma olhadinha aí na parte de áreas. Deixa um pouquinho aqui com áreas de polígonos, de figuras planas, né? Então, vou usar esse livro aqui dessa vez, né, para ir um pouquinho mais rápido. Definição: área de uma figura é um número associado à sua superfície, né? A gente geralmente pensa em número real, em número positivo, que exprime a relação existente entre essa área e a superfície de um quadrado de lado unitário, né? Então, um quadrado de lado unitário, um quadrado de área 1 que tem lado 1, né, base 1 e altura 1. Dizemos que duas superfícies são equivalentes quando possuem a mesma área, né? Então, superfícies equivalentes, mesma área. Área de triângulo, em função de base e altura, né? Sempre vai ser base vezes altura dividido por 2, né? Sendo base o que a gente considera como base e o que a gente considera como altura relativa a essa base, né? Em função dos lados, tem a fórmula de Heron aqui, né? Fórmula de Heron, ou fórmula de Heron. Aqui a gente tem o triângulo equilátero, né? Se a gente tiver um triângulo equilátero lá de lado L, a área vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? Daqui a pouco a gente já vai dando exemplo, tá bom? E aqui em função dos dois lados, né? Se a gente tiver o ângulo entre eles, vai ser AB seno de alfa, né? Isso aqui está dito. Aqui em função do raio da circunferência inscrita, que é o semi-perímetro vezes o raio, muito mistério aí, para demonstrar através do triângulo, e da circunferência circunscrita, o produto dos lados dividido pelo quádruplo do raio. Bom, e aqui fala de área de quadriláteros, né? Basicamente fala que se a gente dividir em dois triângulos, né, os quadriláteros, a gente consegue achar a área, somando a área dos triângulos. Depois aqui fala um pouquinho do trapézio. O trapézio vai ser esse outro quadrilátero aqui, base maior, base menor, a altura, tá aqui, né? Então a gente vai somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Paralelogramo, mesmo esquema, base vezes altura, né? Muito parecido com o retângulo, que é base vezes altura também, que tá aqui embaixo. O losango vai ser uma diagonal vezes a outra dividido por 2, né? A gente pensa aqui em um retângulo completo, né? Aí a base seria o Dzão, que é a diagonalzona, a altura seria o Dzinho, que é a diagonalzinha, né? E aí, se a gente pensasse no retângulo, ia ter esse triângulo aqui de cima que não tá, esse aqui de cima que não tá, esse daqui e esse daqui que não tá. Então, como não tem todos esses triângulos, a gente só tem metade da figura, então, base vezes altura dividido por 2, né? Que é o que tá aqui. Bom, quadrado, né? Ou a gente pensa como lado ao quadrado, ou a diagonal ao quadrado sobre 2, né? Diagonal ao quadrado sobre 2 também está servindo para 2. Bom, a razão entre áreas semelhantes, né? E tem aqui a ideia da razão entre áreas semelhantes, né? A razão entre as áreas vai ser K ao quadrado, né? Vai ser a constante de semelhança, né? Constante de proporção, só que ao quadrado. Aqui tem... O que é isso? Aqui é a altura em função do lado do triângulo equilátero, né? A altura aqui, ó. Faz lá a altura, né? Você sabe como que a gente encontra isso daqui. Você pode encontrar tanto pelo ângulo 30 que tá, o ângulo 60 que está aqui, quanto o 30 que está aqui em cima, né? Fazendo seno, cosseno, você consegue encontrar o H aqui que vai dar justamente o L raiz 3 sobre 2, né? Não precisa pensar aqui enfim, dessa maneira dá para encontrar. Isso fica bastante evidente lá na parte de ângulos notáveis, que a gente deu uma demonstrada com mais calma. Aqui tem a resolução, né, de um negocinho aqui, mostrando aqui como que vai ser a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, ó, a altura é L, raiz de 3 sobre 2, né, tá aqui, ó. E a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, a partir daí, vou fazer alguns exercícios aqui. Dá uma olhadinha já aqui no IES, né, Murakami, no Doce, para ver o que eles falam aí um pouquinho. Deixa eu só, cadê o estilo danado? Tá aqui, né? Aqui, ó, eles vão trazer a área de superfície plana, né? Então, a área de superfície plana vai trazer a definição, área de uma superfície limitada pelo número real, superfície de tal forma aqui. Bom, primeiro, as superfícies equivalentes estão associadas a áreas iguais, números iguais reciprocamente a congruente a B, se somente se a área de A for igual à área de B, né? Ou seja, um número real associado à área de A for igual ao número real associado de B. A soma das superfícies associadas à área, número... Nananana. Bom, então aqui a ideia é que se a gente tiver uma área, né, a gente tem uma superfície, e a gente tiver uma igualdade, né,
implicando que a gente vai ter duas superfícies outras, né? E a gente distingue esta área em duas menores, né? Mesma coisa do que a gente já estava falando aqui, assim, ó, aqui, né? Então a gente pegou aqui esse quadrilátero, fez dois triângulos, né? E aí a gente vai ter duas áreas aqui de triângulos, né? Então somando essas duas áreas a gente tem a área total. Então é um pouco do que está falando aqui no 2, 3, se uma superfície está contida em outra, então sua área é menor, né? Isso é bastante, né? Também tem que ser menor. Bom, aqui vai trazer alguns teoremas, né, de razão entre triângulos, pá, que a gente vai acabar usando para afirmar a semelhança aí entre as áreas e tudo mais. Depois aqui embaixo começa a área de polígono, né? Colocando aqui como uma função, né, ó, a área do retângulo com base B e altura H, tá vendo? Qual vai ser essa área? Isso é uma função, né? Percebe que isso daqui é uma função, é a função R, né? O domínio é B e H. Então, o número real associado à área, né, é a imagem, né, dessa área aqui. Né? E a imagem, a gente está pensando aqui no quadrado de lado unitário, né, por isso que está isso aqui do lado. Então, a área a gente também está fazendo isso, né, embora ali no objetivo, ali no outro livro ali, ele é bem mais objetivo, de fato, né. Aqui a gente não tem tudo isso. Aqui de novo, ó, quadrado, lado vezes lado, paralelogramo, base vezes altura, trapézio está ali, né, mesma coisa. Um triângulo, base vezes altura também. Ó, no triângulo equilátero de lado A altura vai ser A raiz de 3 sobre 2, o que a gente já tinha visto lá, né? Ficou L raiz de 3 sobre 2, aqui ficou A. E a área vai ser A quadrado raiz de 3 sobre 4, né? A gente já falou que esse L é o quadrado raiz de 3 sobre 4. Bom, trapézio aqui, ó, soma das bases vezes altura sobre 2, que a gente já tinha mexido. Losango ali. E a ideia aqui do polígono regular, semiperímetro, vezes o M, né? Que é a medida do apótemo. Tudo bem? Então, o semiperímetro vezes o raio, né, também aí da circunferência inscrita, né, se a gente quiser pensar. Esse M aqui, ó, é a mesma coisa do que estava sendo falado aqui, né, ó. Nem circunferência inscrita, né, a gente está pensando nesse apótemo, o apótemo é o raio da circunferência inscrita no polígono. Bom, aí tem uns exercícios aqui que é por onde eu quero começar a ir dando uma riscadinha, né, deixa eu ver aqui quanto tempo tá pronto. Então, vou fazer só alguns exercícios aí, para dar uma iluminada em algumas coisas, né? E dar uma olhadinha. Essa é justamente aquela hora que ele vai começar a travar, na hora que eu vou começar a usar. Calma aí, só um minuto. Aí, vamos lá, voltou. Pronto, muito bem. Bom, então ali, né? Começando ali pela área do quadrado, né? Então a área do quadrado, gente, não tem muito segredo, né? Então esse exercício lá, a área do quadrado de lado 6, né? Então a área do nosso quadrado, né? Pode colocar, às vezes coloca assim também, né? Isso é uma maneira também, a área do quadradinho ali, é G6 ao quadrado, que a gente chama de 36, né? A área do nosso retângulo ali, a área do, sei lá, retângulo, pode colocar da maneira, indica da maneira que for. Vocês podiam colocar, tipo, a área, né, 8 e 5, falar que isso daqui vai ser 8, vezes 5, né, que vai ser 40. Podia, né, da maneira que o IESE coloca lá, né, pode indicar aqui que é só um Rzinho, né, um Rzinho da área. Pode ser também, né, não tem problema nenhum. Então, 8 vezes 5 aqui, nosso famoso 40, né. Bom, e o C aqui, né, lembra ali que a base do paralelogramo, ó, sempre base vezes altura, né, a área do paralelogramo. Então, se a gente pegar a base ali 6, né, opa. Então, a área do paralelogramo, base 6, vezes a altura 3, 18, né, tá dado, né, ó, lembra lá, paralelogramo, tá aqui, ó, base e a altura relativa a ele, né, então aqui, ó, base é 6, a altura relativa ao 6 é justamente esse 3 aqui, né, então, sucessão. Bom, então essa é a primeira partezinha, né, vamos aqui para a segunda parte que já começa a ficar mais legal. Então, ó, losango tá ali, né, então, ó, vamos lá, área do losango, como é que era a área do losango? A área do losango era a gente fazendo a diagonal maior, né? Então a área de um losango era a
a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, né? Então isso aqui implica que a área do losango vai ser, diagonal maior lá é 8, diagonal menor é 6. Então 8 vezes 6 sobre 2, né? Que é 24. Exercício E. Olha ali, ó, um quadrado, a diagonal é 8, né? Então lembra lá, a área do quadrado, né, ela pode ser expressa tanto pelo lado ao quadrado, né? Ou também pode ser expressa pela sua diagonal ao quadrado sobre 2, né? Então, isso daqui quer dizer que a área ao quadrado, a área do quadrado vai ser o 8 ali, né, que é a diagonal. Então, diagonal ao quadrado sobre 2, né? Então, isso dá 32, né? 64 sobre 2 também. 32, né? O F ali, ó, mesma coisa. A gente vai ter, percebe ali, ó, importante, né? Se aquilo ali é 5, então isso tudo é 10. E se aquilo ali é 4, então isso tudo aqui é 8, né? Então a gente tem ali que a área daquele losango vai ser 10 vezes 8 sobre 2, né? A gente chama também de 10 vezes 4, né? Se quiserem aqui na malandragem aqui, ó. Aqui fica 1, aqui fica 4. E a gente chama de 40, né? Então, esses primeiros aí, trapezinho ali, né? Então lá, trapezinho, exercício G. Trapezinho. Uma base, então a área do trapezinho ali, que a gente tem, base mais outra base, vezes a altura que está dada ali, sobre 2, né? Essa mesma coisa que o 8, né? Fica 16 ali, 16 já dividi com 2, né? Vou dividir aqui o 16 com 2, aqui ficou 8, né? Então fica 8 vezes 5, que a gente chama de 40, né? Isso é G. Bom, isso é H, vamos lá para H, vamos ver o que é H. Tem que nos oferecer. O primeiro que não é travar, mas para de fazer isso, né? Então a base ali é 6, então a base ali é 6. E a altura é 2, né? Relativa àquela base ali. Então 12, né? Porra, só isso? Tá, só isso. Bom, vamos lá. Você chega H, vamos ali para o I, né? Olha o I lá. Então o I vai ser a área do trapézio. Uma base menor, né? Lembra lá, base menor. Então, isso daqui é basinha, isso aqui é basão, isso aqui é altura, né? Então a gente tem, ó, 4 mais 8 vezes a altura, 3 dividido por 2. Então isso é, né? Aqui vai dar 12, né? Então aqui a gente vem com 12, com 2, aqui fica 1, aqui fica 6, e a gente fica com 6 vezes 3, né? Então essa é a área do trapézio exercício I. Bom, o J, ó, os últimos ali já vão ficar mais legais, hein? Dá um triângulo ali, da base da altura, também dificultou tanto. Então base vezes altura, sobre 2, né? A área do triângulo, a gente lembra, a área do triângulo é igual base vezes altura sobre 2, né? Percebe que aqui a gente tem a base, aqui a gente tem a altura, né? Então, só colocar as coisas certas no lugar devido e tá tudo correto. Então isso é 3 vezes 5, a gente chama de 15. J, bom, aqui é o K, né? Kzinho. Então, base ali, né? Mais uma vez, a base vai ser 7 vezes a altura, que a gente chama de 6 ali, dividido por 2. Isso é 7 vezes 3, né? Que a gente chama de 21, né, gente? Estou dividindo tudo aqui, tá bom? Aqui é 3, né? Aqui eu dividi também. Então, isso vai ser o K. Então, como que é o L? Ó, um triângulo lá, o triângulo retângulo, gente. Gente, olha o triângulo retângulo. Lembra lá daquela parte que a gente falou do triângulo retângulo? O que vai acontecer aqui no triângulo retângulo, ó? Bom, se uma coisa é base, né? Se isso aqui for base, isso aqui vai ser a altura relativa. Por quê? Porque aqui é o tal ângulo reto, né? Só que se o outro cateto for base, né? Se esse cateto aqui for base, então esse aqui vai ser a altura relativa, porque esse aqui é reto, né? Então, seno 8
base, o 6 vai ser a altura. Sendo 6 base, o 8 vai ser a altura. Então, de qualquer forma, vai ser um vezes o outro, dividido aí por 2, né? Então, a área daquele triângulo ali vai ser de toda forma 8 vezes 6 sobre 2, né? Então, sei lá, como vem aqui assim, talvez aqui, né? Divide o 6 com 2, e aí a gente tem o 8 vezes 3, que a gente chama de 24. Bom, descendo mais um pouquinho aí, aqui tem uns exercícios aqui mais legais, né? Que aí a gente já vai usando algumas coisas mais interessantes aqui, né? Então, olha lá, a área do polígono é dada entre parênteses, e em cada caso determine x, né? Então, vamos lá. Aqui já começa a ficar legal. Então, primeiro ali, então, 7, opa, não é 7, 4, 9 não, é 7, 9, 4. 794A fala ali, ó, a área é 36, né? E o lado é x ao quadrado. Então, ou seja, 36 é exatamente igual a x ao quadrado, né? Então, essa é a ideia. Bom, isso aqui implica que x é igual, né, a mais ou menos seria, né? Só que nesse caso a gente está falando de lado, né? Está falando de tamanho, então é só mais, né? Então, raiz quadrada de 36 que é igual a 6. Bom, exercício B, isso é o A, né? Exercício B. Diagonal do quadrado, a área é 50. Lembra lá que a área do quadrado, a área de um quadrado, né, pode ser dada por diagonal ao quadrado sobre 2, né? Bem, é isso que a gente viu, né? Tudo bem, gente? Só uma coisa, sabe por que diagonal ao quadrado sobre 2? Eu não cheguei a comentar isso, acho que é importante comentar aqui. Vamos pensar um quadrado aqui rapidinho, do lado L, né? Vou fechar um diagonal aqui D. E aí o que a gente sabe, né? Aplicando Pitágoras aqui, a gente vai ter que D é exatamente igual a L raiz de 2, né? Como a gente quer saber a área L ao quadrado, então o que eu vou fazer? Vou isolar o L, então isso vai ser L é igual a D sobre a raiz de 2, né? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, né? Então isso vai ficar com L ao quadrado, vai ser igual a D ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, por isso que a gente está usando esse D ao quadrado sobre 2. Não foi dado ali no livro ali uma hora, mas não sei se ficou bastante evidente assim por que a gente está usando isso. Bom, de toda forma, o que a gente vai ter ali né? A área, ou seja, 50, é exatamente igual a x ao quadrado sobre 2, né? Então isso implica que x ao quadrado é igual a 100, né? Que multiplicamos os lados por 2. E se x ao quadrado é igual a 100, x é igual a 10, né? Então, é um pouco por aí. O outro ali, ó, retângulo ali, né? Então, exercício, poxa. Gente, aquela travadinha de leve. Calma aí que tá voltando. Aí voltou. Então ali, ó, C. C. Ó, então a área do retângulo é 24, né? Lembra que a área do retângulo é base vezes altura, então é x mais 2 vezes x, lá no C, né? Bom, então vamos lá. 24 é igual a x vezes x mais 2. Né? Que é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2x, né? Então isso implica que x ao quadrado mais 2x menos esse 24 é igual a zero. Bacana. Então como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, 24, pensa aí na tabuada, né? 24. Pode ser 4 vezes 6, não pode ser 4 vezes 6? Então, para resolver eu vou chamar de 4 vezes 6, então, né? Então, só que eu sei que eu vou colocar menos 4 e vou colocar mais 6. Por quê? Bom, vocês lembram lá da coisa lá, da função de segundo grau, da equação de segundo grau, né? Estou pensando que isso daqui vai ser a soma das raízes, né? Então, quando a gente multiplicar aqui, né, vai ser o oposto da soma, na verdade, né?
a gente multiplicar aqui vai ficar com mais 2, é o mais 2 que está ali, né? Então isso daqui é igual a zero, né? Então percebam que se a gente efetuar a distributiva aqui, né? X ao quadrado menos 4x mais 6x menos 24, né? E aqui a gente vai para o 2x, que é o que está ali em cima. Então, de fato é a mesma coisa que a gente está fazendo. Só para lembrar aí que é uma outra maneira de encontrar as raízes. E daqui a gente vai ter, né? Então isso aqui implica que ou o x é igual a 4, né? Porque aí a gente tem duas coisas se multiplicando, que está dando zero. Então o x menos 4 é igual a zero, que implica que x é igual a 4, né? Ou o x... Ó, percebe que essa parte aqui nem precisa, ó, porque x mais 6 é igual a zero. Isso aqui implica que o x é igual a menos 6. E o x não pode ser menos 6, né? Porque x é maior do que zero, porque x é uma medida, né, gente? É um tamanho, é um tamanho, tudo bem? É o tamanho da altura desse retângulo, né? E faz parte da base desse retângulo. Então, essa daqui é a resposta, né? X é igual a 4 aí, pra nós. Vamos aí, né? Vai parecendo emocionante. Esse de trapézio aí já vai começar a dar um trabalhinho, né? Será? Então a área vai ser 10. E a gente sabe, ó, lembra lá como que é a área do trapézio. B mais Bzão vezes H sobre 10, né? Bem? Lembra disso. Se lembrem disso. A área de trapézio. Bzinho, Bzão, Hzinho, 2. Bom, então, isso daqui vai ser x mais 2 é a basinha, 6 é o basão. A altura é x. E aqui tem um 2. Então pronto, agora a gente tem que fazer as continhas ali desse negócio, né? Então vamos lá. Fazendo as continhas desse negócio, com o que a gente vai ficar? Bom, 20, né? Eu vou multiplicando dos lados por 2. 20 vai ser igual a x ao quadrado mais 8x, né? O que implica que x ao quadrado mais 8x menos 20 é igual a zero, né? Então, vamos lá, vamos pensar aí, né? Que vai ser a mesma coisa que eu escrever x menos 2 vezes x mais 10, né? Bem, gente, pode pensar de outra forma também, se vocês quiserem, né? Não é aquele, não sei se vocês recordam, fatoração. Fatoração por agrupamento. Fatoração por agrupamento dizia assim, ó, ax mais bx mais ay mais by. Isso é ser igual a. Aí fatora primeiro em relação. Pode ser igual a relação x, né? Nesse caso. Relação x, aqui vai ficar mais b. Fatora depois em relação y vai ficar a mais b. Bom, põe a mais b em evidência. E aí, x mais y vai ficar aqui multiplicando, né? Então, a ideia da fatoração para agrupamento você pode usar aí, né? Porque, ó, vou escrever ali, ó, x ao quadrado, aí eu vou escrever assim, menos 2x mais 10x menos 20. Você fala, Lucas, mas antes eu tivesse esse menos 2 e esse 10 do além, foi do além, né? A ideia é que ele já viu 8 ali, né? E eu já fiquei ligeirão. Então aqui no começo eu vou fatorar em relação ao x, e aí vai ficar x menos 2. Aí ali depois eu vou fatorar em relação ao quê? Em relação a 10, e aí vai ficar x menos 2. Isso é igual, põe o x menos 2 em evidência, e aí vai sobrar o x mais 10, né? Então era basicamente aquilo ali que já tinha feito, né? X menos 2 e x mais 10. E aí daqui, voltando no exercício de cima, a gente sabe que tamanho não pode ser negativo, tá? Então, a nossa resposta, né,
Então, portanto, x menos 2 igual a 0 é o que vale para nós, né? Que implica que x é igual a 2. Gente, lembra lá, se ficar x mais 10 igual a 0, x vai ser igual a menos 10. Não pode ter uma aresta medindo menos 10, né? O tamanho medindo menos 10. Vamos lá. Next ali, ó, exercício errozinho. Então vamos lá, mais uma vez, basinha, basão, então ó, a área do trapézio tá dada já, né? Deixa eu ver. Área do trapézio 18, que é a área do trapézio, é igual basinha mais basão, x mais 2 mais x mais 4. Isso aqui, vezes a altura que é x, isso tudo sobre 10, tá bem? Então, x mais 2, x mais 4. Bom, então bora lá. O que vai ser isso aqui? Bom, 18 vezes 2 a gente chama de 36. Ali a gente tem 2x, né? Vai dar 2x mais 6, isso vezes x, que é a mesma coisa de 2x ao quadrado mais 6x. Então isso aqui implica em 2x ao quadrado mais 6x menos 36 é igual a 0. Bem? Bom, gente, o que eu vou fazer aqui para resolver essa equaçãozinha de segundo grau? Eu vou dividir ambos os lados por 2, né? Então eu vou multiplicar isso daqui, né, por meio e vou multiplicar o meu zero aqui por meio também, né? Não tem problema nenhum fazer isso, né? Bom, 0 por meio vai dar 0, aí o que vai fazer aqui? O 2 vai embora, o 6 vai virar 3 e o 36 vai virar 18, né? Então a gente parte daí para... Por quê? Porque as raízes serão as mesmas, né? A gente pegou a mesma função e só multiplicou por 2. A gente encontra o valor de x. Bora lá. Então, o que a gente vai ter? X ao quadrado mais 3x menos 18 é igual a 0. Né? Então, eu também posso dizer que isso vai ser x menos 3 vezes x mais 6 é igual a 0, né? E aí, portanto, o x vai ser igual a 3, né, gente? A única coisa que isso daqui é maior do que 0, né? Então, isso é o que vale para nós. Ali tem outro, né, paralelograma, aí vai tendo vários aqui de paralelogramo, tem uns ali, retângulo, não sei o que, determine a área do retângulo, ó. Deu o ângulo, né, vamos fazer um ali da área do retângulo, olha só. Fazer aquele Bzinho ali, ou fazer o outro, do 17, do 15 ali, eu não sei qual que vocês querem, eu vou fazer o B, porque eu não lembro qual que é a terna pitagórica do 17, 15... 17, 15, ainda não lembro. Então eu vou fazer o B, porque senão eu vou ficar batendo cabeça. Mas vamos ali fazer o B rapidinho, ó. 796. 796B, né? Então, ó, vamos lá, quer saber a área, a gente determina a área. Então eu preciso achar aqui, ó, a minha altura, que eu já tenho base. Como essa altura é cateto oposto do 30, então eu vou usar a trigonometria, né? Então, seno de 30, né? Seno de 30 graus vai ser exatamente igual cateto oposto. Não vou usar seno nada, porque não tem hipotenusa, estou chapando. Vou usar tangente de 30, né? Tangente de 30 graus é igual cateto oposto dividido pela radiação. Lembra que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, né? Já vem aqui na malandragem, simplifica isso com isso, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. E aí a gente já sabe que a altura é igual a 4 raiz de 3, né? Então, quanto que vai ser a área? Então, a área do retângulo é igual a 12 vezes 4 raiz de 3, que é a mesma coisa aqui, 48 raiz de 3, né? Não vai dar para colocar ali, tem que um 48 raiz de 3. Bom, o outro ali é muito parecido também, né, gente? O C ali, ó.
C. Ó, vocês usam lá, ó, tem hipotenusa, quero achar o cateto oposto, cateto adjacente, né? Então eu vou usar o seno de 60, né? Que é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser cateto oposto, né? Ou seja, a base, naquele caso, e a hipotenusa, que é 18, né? Então, já vem aqui na malandragem, aqui vai para 9, aqui vai para 1, e já sabe aqui que H é 9 raiz de 3, né? Então, vamos achar a altura agora. Então, vem aqui no cosseno de 60, que é o nosso famoso meio. Isso vai ser igual a H sobre 18 também. E isso aqui implica que H é igual a 9, né? Já vem aqui na malandragem, a mesma coisa. Aqui é 9, aqui é 1, né? Então, já temos a base, já temos a altura. Opa, ali não é H, né, gente? Desculpa aí. Ali é B, né? B. Então, portanto, a área do retângulo, né, vai ser base vezes altura, né? Então, 9 vezes 9 raiz de 3. Chamamos também de 81 raiz de 3, né? Bom, ali embaixo tem uns de triângulo, né, que vale a pena a gente dar uma olhadinha também, porque como a gente viu triângulo... Ah, tem uns de paralelogramas ali, né, 797. Gente, olha aqui, ó, o 796, gente, vocês aplicando Pitágoras aqui, ó, vocês acham a altura, né? Eu tô com preguiça de fazer, né, eu vou fazer só pra gente não usar Pitágoras, não, usar Pitágoras, mas não... Quer dizer, resgatar um negocinho aqui que talvez seja interessante, né? Mais do que a conta. Bom, então o que a gente sabe? H, né, ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, né? Olha só, isso aqui, gente, é o famoso, né? Não sei se vocês lembram. Olha, não sei se vocês lembram, isso daqui é o famoso diferença de quadrados, né? Diferença de quadrados. Lembra lá a diferença de quadrados? Se não lembra, volta lá na de fatoração aí que vocês dão uma olhadinha. E aí, vocês lembram? Bom, então aqui o que eu vou fazer? 17 mais 15 e 17 menos 15. É a mesma coisa para multiplicar isso, entendeu? Qual que é a brisa? Então aqui vai para 32 vezes 2, né? Olha lá, 64. Então vocês entenderam? Porque senão 17 ao quadrado vai dar um númerozão, 15 ao quadrado vai dar outro númerozão, aí eu vou ter que fazer o dois numerozão, não sei o que, não sei o que lá, então vai dar ruim. Então, portanto, né, o que a gente sabe aqui, né? Então, logo, o H vai ser igual a raiz de 64, né, que a gente chamou de famoso 8, aí, né? Bom, e aí a gente está procurando isso para quê? Para fazer aquela ali, né? Aquela área lá. Então, pronto, já era, a área está determinada, né? Portanto, a área daquele retângulo ali vai ser igual a base lá, né, que é 15, vezes a altura, que é 8, né? Quanto que dá? 15 vezes 8 dá 60. Dá 4, oh, meu Deus. Vezes 2 dá 30, né? 30 vezes 4, 120. Então, é isso. Então, vamos aqui de paralelogramo, né? Só um outro aqui, só para dar uma olhadinha. Tá lá, o paralelogramo ali, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui já, ó. Sacar um negócio aqui, ó. Ali é 3, né? Então, ó, ali é 4. Bem? Então, isso aqui tudo aqui, gente, quanto que é? Isso aqui tudo é 7, né? Então, isso aqui tudo aqui, ó, é quanto? É 7. É 7. E isso daqui é 5. Gente, triângulo pitagórico aqui, né? O triângulo 3, 4, 5, né? O famoso triângulo 3, 4, 5. Então, isso aqui é um cateto valendo 4. Então, vamos determinando a altura, né? Então, aí, no 7, 9, 7. A, terminamos ali a altura. Então, a gente vai ter base, que é 7 vezes a altura. A área do paralelogramo. Base, 7 vezes a altura, 4. 28. Bom, o B, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no B. O que vai ser o B, gente? O que vai falar pra nós? Pra fazer esses B também? Não sei, né?
Vamos fazer, né? Bom, então, aqui, ó, fazendo aqui, esse negócio aqui. A gente faz aqui um retinho aqui, né? E aí você tem 10 ali. Se você fizer aqui também, o que vai acontecer ali? Bom, se os lados são iguais, você tem 60 graus aqui, você já tem 10 aqui, você consegue descobrir quanto que vai ser essa altura aqui, né? Ó. Bem, porque é o cateto oposto ao 60, né? Então, o seno de 60 graus vai ser exatamente igual à altura dividido por 10, né? Seno de 60 graus também é conhecido como o famoso raiz de 3 sobre 2, né? Então, isso aqui implica que H vai ser 5 raiz de 3, né? Tudo bem? Vem aqui na malandragem, né? 5 aqui, 1 aqui, né? Bom, então, temos a altura e a gente quer saber o que é a área, a gente quer saber a área, né? Vamos faltar a área. Então, portanto, a área do paralelogramo é a base, 18 vezes a altura, 5 raiz de 3, né? 18 vezes 5 é o famoso, sei lá quanto que dá isso. 90, né? Porra, é 90. 90 raiz de 3, 90 raiz de 3. Bom, aí tem umas outras ali, gente, outro paralelogramo ali. Vou fazer umas de triângulo aqui rapidão. Vou fazer a B aqui, tá vendo? Talvez seja uma das mais interessantes aqui. Eita, deu um tirou. Então, fazendo aqui, ó, aqui fica um 6, né? E aí a gente quer calcular ali a altura H, né? Bom, então, como é que faz para calcular a altura H? Bom, a altura ao quadrado, né? Lembra que ali eu tenho um triângulo retângulo. Vai ser hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado, né? Então a gente vai ter 100 menos 36, né? Que é a mesma coisa do que 64, né? Então, H é igual a raiz de 64, que é igual a 8, né? Então, portanto, a área desse triângulo é igual a 12 vezes 8 sobre 2, né, gente? Lembra lá, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Então, isso daqui vai ser exatamente igual a... Bom, vem aqui, né? Se quiser na malandragem, né? Se não quiser vir aqui, pode vir aqui também, né? De toda forma, a gente vai chegar no nosso famoso 48, né? Bom, exercício C ali, bem de boex também, né? Dá um triângulo equilátero ali, né? E aí o que a gente tem que lembrar? Desculpa, gaguejado. Então, exercício C. O que a gente tem que lembrar no exercício C, né? Então, a gente tem que lembrar que a área do triângulo equilátero de lado L é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí já era, né? Então, terminando o exercício aqui. Então, a área desse triângulo equilátero vai ser 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Que é a mesma coisa de 64 raiz de 3 sobre 4. E aqui, né, se vier aqui dividir, isso aqui dá 16, isso aqui dá 1. Então, o famoso 16 raiz de 3. Bom, vai tendo mais uns aí, né, gente? Isso não é muito sofisticado, não. Tem uns do cantinho ali, ó. Sei lá. Bom, acho que dá pra entender, né? Seria fazer o E ali também. Ou o F. Vamos fazer o F. Pode ser o F. Então, F. Eu vou achar o valor dos catetos, né? E eu sei que um cateto é base até a altura, né? Então, seno de 60 graus, né? Vai ser igual a base dividido por 12, né? Lembra que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Então, isso aqui implica que B, né, base vai ser 6 raiz de 3. Bom, outra coisa é cosseno de 60 graus, vai ser H sobre 12, né, que é o famoso 1 sobre 2. Então, isso aqui implica que H é igual a 6. Então, portanto, a área desse triângulo é igual a
6 vezes 6 raiz de 3, né? Base vezes altura, sobre 2, né? Aí vem aqui na malandragem, né? Que é 1, que vai dar 3. E a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a 18 raiz de 3, né? Bom, então esse tipo de exercício aí também vai aparecendo aí, é um tipo de exercício bacana, né? E a gente meio que já deu uma olhadinha. Aqui vão aparecendo alguns outros de trapézio, de tirânico, de quadrado, de triângulo. Ali ó, uns de triângulo que é bacana aí também. Aquele segundo ali, né, para resgatar aquela famosa fórmula. Dá pra usar ali pra fazer a fórmula de Heron, ou dá pra usar pra não fazer pela fórmula de Heron também, né? A gente pode fazer o H ali, ó. Ó o H, que bacana ali, ó. E lembra que, ó, a gente tem um triângulo aqui, né? Vou até voltar aqui, ó. A gente pega os dois lados e o seno do ângulo que está entre os lados, né? Então, aqui, ó. Aqui, né? A gente pega o ladinho Bzinho, o Azinho e o seno do alfa que está aqui entre eles, né? Isso tudo sobre 2. Bom, então a Hzinha vai ser, né? A área do triângulo vai ser 16 vezes 18 vezes o seno de 45. Opa. E o G por 2, né? Bom, então isso daqui vai ser igual a... vou dividir isso daqui com 2, né? Então, aqui já vai para 9, isso aqui vai para 1. Lembra que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Eu já vou pegar raiz de 2 sobre 2. Já vou pegar aqui e dividir esse 16 com esse 2. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8, né? Então fica 8 vezes 9 vezes a raiz de 2. Então 8 vezes 9 é o famoso 72 e raiz de 2 é a famosa raiz de 2. Exercício I, a gente usa aquela fórmula de Heron, né? Que é o que está ali, ó, a fórmula do semiperímetro, pá, isso daqui, ó. Semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos outro, semiperímetro menos outro, esse monte de coisa aí. Bom, então vamos lá. A gente pode usar pelo semiperímetro, pode usar pelo semiperímetro, a gente acha que também tá preguiça de fazer aquilo ali. Mas ó, só vamos deixar aqui dado isso, né? Então isso vai ser retângulo. O que é semiperímetro, gente? É um lado mais o outro sobre 2, né? Então 5 mais 7 mais 4 raiz de 2 sobre 2, né? Então isso daqui vai dar 6 mais 2 raiz de 2, tudo bem? Que ali 5 mais 7 dá 12, 12 por 2 dá 6 e 4 por 2 dá 2. Então isso vai ser 6 mais raiz de 2. Estou sempre em 6 mais raiz de 2 vezes 6 mais raiz de 2 menos um lado, né? Um lado a gente pode chamar de 5. Aí 6 mais raiz de 2 menos outro lado. Vezes 6 mais raiz de 2 menos outro lado. E aí... ficou esse negócio medonho aí. Gente, tá muito medonho, não tem nem espaço aqui, eu não vou continuar não, mas enfim, gente, pela forma de Heron isso daí dá certo, tá bom? Parece que não tá dando tanto não, mas quando vocês fizerem as continhas, vocês vão ver que pode dar certo. Opa, deixa isso aqui, né? Essas coisas aí. Bom, aqui vai tendo mais alguns exercícios, pá, eu queria já mexer aqui um pouquinho nos exercícios de alguns exercícios de vestibulares aqui, né? Uns exercícios de vestibulares passados aqui. Deixa eu só ver qual é a folha que eu preciso ir. Cadê você? Tá aqui, gente. Aqui, ó.
área de figuras primeiro aqui pro CAMP. Então vamos lá, esse exercício 1zinho aí, ó. Então ele dá ali um trapézio malucão. Faz de conta que, mas gente, isso aqui não é um trapézio, não. Faz de conta que isso aqui tá em R, isso aqui tá em S e isso daqui é paralelo, né? Porque senão não é trapézio. 3, 4, 5, 10, né? Então aqui, ó, é a altura é H, aqui é a altura também, como essas coisas são paralelas, né? No desenho não parece, mas são paralelas, então ali é H também. Bom, então olha só, o que eu sei? Eu sei que eu tenho um triângulo, né, retângulo aqui e eu tenho um triângulo retângulo aqui. E H é cateto nos dois, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, porque eu preciso achar a altura para calcular a área, né? Então eu quero achar o H. Então, se eu chamar isso daqui de X, porque eu não sei quanto que é, eu posso chamar isso daqui de quê? Bom, eu sei que isso daqui tudo, ó, já foi 5 do 10, né? Então eu sei que esse pedaço aqui que está o x mais o outro pedaço dá 5. Então, isso daqui vai ser o famoso 5, 5 menos x, tudo bem? Então vamos lá, fazendo as continhas aí, o que a gente vai ter? Bom, h ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, que vai ser igual a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, né? Então isso daqui é a mesma coisa que 9 menos x ao quadrado, isso é igual a 4 ao quadrado, que a gente já chama de 16. E esse daqui de cima, gente, o que vai ser isso? Lembra lá dos nossos famosos produtos notáveis, né? Isso daqui é 1a menos b ao quadrado, né? Isso é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né? Lembra disso aqui, a gente já ir direto ali para baixo. Então isso vai ser menos 25 mais 10x menos x ao quadrado. Já vem aqui na malandragem, né? O x menos x vai com menos x, né? E aí a gente vai ter, olha só, eu coloquei igual aqui, viu? Igual, que o h é igual a isso também, né? Tá certo. Bom, e aí o que eu sei? Eu sei que 10x vai ser igual a 9 menos 16 mais 25, né? Vai dar uma contona isso aqui, né, gente? Eu vou optar por fazer outra coisa aqui, se para mim vai fazer mais sentido. Ó, eu vou colocar... Eu nem vou continuar aquilo ali, a gente vai dar um 18 ali, né? Deixa eu ver... É isso mesmo, né? Vai dar 7 negativos, hein? Vai dar 18 sobre 10. X é 18 sobre 10. Que é 9 sobre 5, né? Eu nem sei se vai dar certo esse caminho aqui, mas eu tenho um outro ali que já deu bastante na cara que vai dar certo. Bom, mas vamos continuar esse daqui. Então, esse daqui vai ser x é igual a 18 sobre 10, que é a mesma coisa que 9 sobre 5, né? Então, h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos 9 sobre 5 ao quadrado, né? Então, isso aqui é 3 ao quadrado vezes 25 menos 81, isso tudo sobre 25, né? Então 3 ao quadrado, 9 sobre 25, né? 250 menos 25 é 225, 225 menos 81 sobre 25, né? Então, gente, isso daqui tá dando uma conta absurda, né, mano? Eu acho que é um péssimo caminho, assim, de fato, né? 144 sobre 25. Bom, então, então isso aqui implica que h é a raiz de 144 sobre 25, que é a mesma coisa de 12
sobre 5, né? E aí a gente tem que fazer com esse 12 sobre 5, né? Então 12 sobre 5, ó, aí a área, gente, eu vou usar, vou descer, né? Pronto. Aí, e pronto, a gente tem a altura, né? Agora para calcular a área é só fazer a área, né? A forma da área. Bom, então, portanto, a área desse trapézio terrível vai ser basinha menor mais a basinha maior vezes a altura sobre 2 tudo, né? Sobre 2, né? Bom, então isso daqui vai ser igual ao quê? Bom, já vem aqui, divide isso daqui com isso daqui, aqui vai dar 6, aqui vai dar 1, divide isso daqui com isso daqui, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Então a gente sabe que vai dar 3 vezes 6, que é o famoso 18. Bom, bacana isso aí, né? Vocês viram que deu uma continha aí a mais aí por não dar altura, né? Eu ia sugerir, gente, de fazer também uma outra coisa aqui, que é fazer aqui, ó, um 3 aqui, né, paralelo ali ao outro lado, sendo aqui H, ó. Porque você tem 3 e 4 aqui, então você sabe que isso daqui é 5, né, e aqui é um ângulo reto. Chamando isso aqui de alfa, vocês conseguem achar, então eu vou pensar aqui, ó, consigo pensar, né, a partir disso aqui. Seno de alfa pode ser igual, se eu pensar no triângulo maior, vai ser o cateto oposto, 3 pela hipotenusa, 5, né? Se eu pensar no cateto menor, se eu no triângulo menor, vai ser cateto oposto, H sobre hipotenusa, 4, né? Então isso aqui implica que H é igual a 12 sobre 5, né? Então era uma maneira muito rápida de achar o H, né? Eu falo, por isso que na hora que eu tava fazendo aqui, eu já dei uma olhada e falei, caralho, não, tô viajando. Mas vocês viram que o caminho deu certo, né? Chegou no mesmo 12 sobre 5 aqui, tá vendo? Só que olha o tanto de conta que eu fiz aqui, ó. Tá vendo o tanto de conta que eu fiz aqui? Né? Só pra chegar no mesmo número. Então, às vezes não vale a pena, não. Deixa aqui, vamos lá, dar uma olhadinha aqui nesse exercício. Bom, aquele 2FGV ali, ó, a área da figura sombreada no diagrama abaixo. Bom, então vamos lá. Gente, o triângulo aqui, ó, dá ruimzão para calcular. Os triângulos dá tudo ruim para calcular. Então o que eu vou calcular? Eu vou calcular a área desse quadrado todo. Aí eu subtraio, né? Vou vir aqui e subtraio na malandragem a área deste objeto aqui, né? Que objeto é esse? Aqui a gente tem um trapézio. Aqui a gente tem um triângulo, né? Aqui a gente tem outro triângulo. Então eu vou calcular a área do quadrado e vou tirar todas as outras áreas ali. Então eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou tirar essa área 1, depois eu vou tirar aqui esta área 2 e depois eu vou tirar aqui esta área 3, né? Então eu vou calcular a área toda. Então a área, né, desse negócio todo, a área total, vai ser a área do quadrado, né? Ou seja, 4 vezes 4, menos a área 1, menos a área 2, menos a área 3, né? Então eu vou calcular o que é a área 1, a área 2 e a área 3. Então vamos lá. A área 1, gente, vai dar pra gente ali um triângulo de base, né? Percebe que ali o que a gente tem basicamente é isso aqui, né? Vocês têm um triângulo de base que vai aqui, ó, do 1 ao 4, né? Então base 3 e aqui altura 4, né? Então 3 vezes 4 sobre 2, né? O famoso 3 vezes 4 sobre 2. 3 vezes 4 sobre 2 que a gente chama de 6, né? Bom, se é o 1. A área 2, gente, ó, vai ser um trapézio, né? Aqui vocês têm um tamanho 1 de base, aqui a gente vai ter tamanho 2 de base, e aqui nós temos uma altura 3, né? Então, pronto, tá um trapézio, né? Então, vou fazer o trapézio ali, vai dar 1 mais a outra base, que é 2, vezes a altura, que é 3, sobre 2, né? Então, isso daqui é o famoso 9 sobre 2. Tá. Outra coisa é o 3, né? Base do 3 vai ser a distância aqui, ó, do 3 ao 4, que é 1. A altura do 2 ao 0, que é 2. Então 1 vezes 2 sobre 2. Né? Então 1 vezes 2 sobre
2, que é igual a 1, né? Então pronto, né? Isso aqui implica em que a área total vai ser 16, né, do 4 vezes 4, menos o 1 ali, que é 6, menos o 2 ali, que é 9 sobre 2, menos o 1, né, que está ali. Bom, então, ali vai dar 10, ali vai dar 9, né? Então, isso daqui vai ser igual a 9 menos 9 sobre 2, né? Ou então 18 sobre 2 menos 9 sobre 2, que é o famoso 9 sobre 2, né? Você tem 9, tá tirando metade de 9 e sobra metade de 9, né? 9 menos 9 sobre 2 é 9 sobre 2. Então esse daí vai ser o 1 ali, né? Lembrando que 9 sobre 2 é o famoso 4,5 que está ali nas alternativas. Bom, vamos ver mais um pouquinho o que a gente tem de bacana. 3 ali, ó. Considere o triângulo representado na malha pontilhada com os quadrados de maneira tal, né? Então a área do triângulo é 6 centímetros. Bom, como é quadrado, gente, então isso aqui, ó, vou medir quanto? Vou medir 1, 2, 3, 4, né? Então vou medir 4. Tudo bem? Se isso mede 4, gente, quanto que mede a diagonal do quadrado? Não é o lado vezes a raiz de 2? Então esse daí vai ser 4 raiz de 2. E aí, isso é básico. Eu vou pegar uma altura aqui, ó. O que é essa altura aqui, gente? O que é essa altura? Bom, se aqui... O que é qualquer altura, né? A gente não tem quadradinhos assim, ó. Quadradinhos de lado 1, né? Então, a gente sabe o quê? Que a diagonal toda aqui, ó, é 1 raiz de 2. Se a gente quer metadezinha da diagonal, é 1 raiz de 2 sobre 2, né? Tudo bem? Então, como a gente quer ali a altura, né? A gente já tem 1 raiz de 2 sobre 2. Bom, então, a gente já sabe a base, já sabe a altura. Então, exercício 3. A área do triângulo vai ser igual a base, né? Que é 4 raiz de 2, vezes a altura, que é raiz de 2 sobre 2, né? E isso tudo sobre 2. Então, sobre 2 vezes 2, né? 2 da área própria, né? E o outro da fórmula. Um da fórmula e o outro da altura. A alturinha do triângulo ali. Bom, aí vem aqui na malandragem, né? Malandramente. Então já vem aqui, o que vocês sabem? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar um 2, né? Então esses 2 raiz de 2 vai com 2. O 4 aqui vai com 2 e aqui fica 2. Então isso aqui é igual a 2. Tudo bem? O exercício 3 foi esse, né? O exercício 4. Vamos ver para o exercício 4. 4, né? Então, exercício 4. Examine o polígono abaixo, desenhando que a forma gortiana 3 quadrados, cada um com os lados x. O perímetro e a área, cada um com x. Bom, então, gente, vamos lá. Cada um com medida x. Então, isso aqui, gente, é x. Isso daqui, gente, é a diagonal de um desses quadrados, né? Então, isso daqui é x a raiz de 2, tudo bem? Eu quero o perímetro, né? Então, eu tenho x aqui, tenho outro x aqui, tenho mais um x aqui, outro x aqui, outro x aqui, outro x aqui, e um x sobre 2 ali, né? Então, o que eu sei? Eu sei que o perímetro vai ser todos aqueles x ali que estão somando, né? A gente tem 6x mais x raiz de 2, né? Então isso é o perímetro, né? Já apareceu ali, ó, 6x mais... já vamos colocar aqui, né, que se a gente quiser escrever isso como 6 mais raiz de 2 vezes x, a gente pode, né? Bom, o que vai ser a área? Olha só, gente, a área de cada quadrado desse aqui é x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. E aqui é a metade, né, do quadrado, então x ao quadrado sobre 2. Então a gente tem, né, a área como 3x ao quadrado, né, aqueles que estão inteiros, mais aquele que está na metade, né. Então ali a gente vai ficar com 6x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado sobre 2, que é igual a 7x ao quadrado sobre 2, né? Então ali a famosa alternativa qual?
Alternativa C aqui no vídeo. Alternativa C. Opa, bacana, né? É um pouco disso, assim, gente, que vai aparecendo nos exercícios. Então, não queria me aprofundar tanto aqui nos de vestibular, que eu acho que são exercícios bem interessantes pra se fazer mesmo. Então, são esses dois aqui, né, que já estão nessa parte. Não sei, o que vocês acham? Não, acho que não, né? Vamos deixar isso aqui, é emocionante isso daqui, né? Deixar isso aqui já pra vocês aí, pra vocês se divertirem, tá bom? Então, gente, é isso. Eu deixo aí pra vocês o meu muito obrigado. Espero que nos vejamos em breve. Então, deixa aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda um salve aí. É nóis, tamo junto. Espero que vocês tenham entendido. Até breve, gente.